Bora lá, fiel, Vitória Leite, direto lá do Parque São Jorge, trazendo as últimas informações do Corinthians após o Osmar Stabile permanecer na presidência do Timão. E na sua opinião, você gostou do Osmar Stabile ter permanecido na presidência do Timão ou você preferiu o Ciccadini ou o André Castro? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Já projeta o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil também. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. O Osmar Stabile já estava nesse cargo, vamos dizer, de forma interina, enquanto o impeachment do Augusto Melo de fato estava acontecendo. E aí, ontem, numa eleição indireta, ou seja, somente por membros do Conselho Deliberativo, ficou definido que Osmar Stabile vai seguir no cargo até o final de 2026. 199 dos 264 votos teve Roque Ciccadini e também André Castro como os outros dois concorrentes ali na disputa, né, pela presidência, mas realmente Osmar Stabile venceu com folga. Lili Nascimento acompanhou tudinho aqui de perto, conversou também com esses torcedores que estavam aqui do lado de fora, enfim, mas lá dentro quem falou foi Osmar Stabile, que segue na presidência do Corinthians e chega agora no Sport Center. O momento agora é de união, é de juntar todos, a situação, oposição, pessoas que querem ajudar o Corinthians. Nós estamos passando por um momento difícil, todo mundo sabe disso, e que nós vamos sair dessa situação em breve. O passado, como eu disse, serve como base para a gente entender o presente e planejar o futuro. Nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né? Um planejamento de pagamento. Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso. Então, nós pedimos que a gente parcelasse. Conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei como é que está a situação da recuperação dele. Ele falou, estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. Algumas das parcelas de dívidas, né, que Osmar Stabile tem que resolver aí do Corinthians, tem todas as questões do transfer ban, enfim, que a gente já conhece. E aí, já que ele deu o gancho do Memphis, a gente lembra para falar que o Memphis é dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil nessa quarta-feira. Lili Nascimento também vai estar lá acompanhando e trazendo tudo aqui para o Fã de Esporte. É um dos jogadores que podem ser desfalques para o técnico Dorival Júnior, né? São 5 jogadores no total, Ranieri suspenso e mais 4 jogadores no departamento médico. A gente lembra que Yuri Alberto, André Carrilho, José Martínez e Hugo são esses jogadores então que estão definitivamente fora do jogo 1 contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bruno. Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians ontem e em seu primeiro pronunciamento oficial deixou clara a sua intenção, manter Memphis Depay no elenco alvinegro. A declaração repercutiu fortemente no Parque São Jorge e reacendeu um debate que divide torcedores, conselheiros e até mesmo a imprensa esportiva. Vale a pena bancar Depay no Corinthians? Memphis Depay chegou ao Timão cercado de expectativas. Ídolo na seleção holandesa, com passagens por Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, o atacante desembarcou no Brasil como uma das maiores contratações da história do clube. O Corinthians, para viabilizar o negócio, aceitou um salário milionário, algo em torno de 6 milhões de reais mensais, entre vencimentos diretos, bônus de produtividade e direitos de imagem. Na prática, isso coloca o holandês no topo da folha salarial do elenco e entre os atletas mais caros já contratados no futebol brasileiro. O contrato ainda prevê bônus por metas atingidas, o que significa que os custos podem ser ainda maiores caso ele alcance números expressivos de gols e assistências. Mas a grande questão é, Depay entrega aquilo que se espera? Desde a sua estreia, ele oscilou entre partidas de brilho, com dribles desconcertantes e gols decisivos, e momentos de apagão em que parecia distante do jogo. Seus números do Corinthians são razoáveis, média de participação em gols a cada 2 jogos, mas ainda abaixo do que muitos imaginavam ao ver um nome tão pesado vestindo o manto alvinegro. Por outro lado, é impossível negar o impacto midiático da contratação. Depay trouxe holofotes internacionais para o clube,
atraiu patrocinadores interessados na sua imagem e até mesmo movimentou o marketing, com vendas expressivas de camisas personalizadas. Aqui entra o ponto central do debate. O Corinthians passa por dificuldades financeiras conhecidas, busca receitas alternativas e precisa equilibrar contas em meio a dívidas pesadas. Bancar Depay significa assumir um investimento de mais de 25 milhões de reais por temporada. Para um clube que constantemente lida com atrasos salariais e necessidade de negociações criativas no mercado, essa escolha pode parecer arriscada. Mas se por um lado o custo é alto, por outro, o ganho técnico e de visibilidade também existe. Ter Depay em campo eleva o patamar do elenco, oferece experiência em decisões e pode ser fundamental em mata-matas como Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, manter um jogador desse nível no Brasil também fortalece a marca do Corinthians como clube capaz de competir no mercado internacional. Osmar Stabile, em sua fala, deixou claro que quer manter o holandês. Mas a pergunta que fica é: vale a pena? O custo-benefício se paga em campo ou o Corinthians está gastando mais do que deveria por um nome de peso? Essa resposta só o tempo e principalmente o próprio Memphis Depay poderão dar. Tá aí o Osmar Stabile, eu falei agora há pouco, o novo presidente do Corinthians, está escrito lá, novo presidente. Eu acertei ou errei, professor? Ele já era o presidente, mas era interino, não era? É, você acertou, porque agora ele está legitimado pelos votos de uma eleição direta, só de conselheiros. Não participaram todos os conselheiros, ele teve o número de votos 4 vezes mais que o do Cittadini. Agora, o Corinthians precisa de uma reestruturação, e esse mandato, que vai até 2026, nada indica que haverá uma reestruturação, né? Pouco tempo que ele ficou de interino, ele trouxe ali para as categorias de base gente sobejamente conhecida de outros tempos. O professor Dorival tá de olho, hein? Sem nenhum trocadilho, foi uma aposta na estabilidade, né? Tentar... Quais os maiores desafios, então, do Stabile? Ele fica até o final de 26, é isso? Fica até o final então, de 26. Então ele terá 1 ano e... Mandato tampão, né? Setembro, outubro, novembro, 1 ano e 4 meses. Sendo que, pelo estatuto, é a única possibilidade de alguém se reeleger. Se ele quiser, ele pode se candidatar de novo. Agora, eu acho a perspectiva dele trazer os ares que o Corinthians precisa muito pequena, muito pequena. Sério, professor? Ele é da velha guarda da política corintiana, ele concorreu com o Andrés já quando teve o impeachment do Alib, que o Andrés entra no fim e se elege, ele já era um candidato contra o Andrés. Nenhuma perspectiva de, assim, nada de novo pode surgir? Porque se continuar na mesmice, o Corinthians vai continuar colecionando problemas, Esses hein? ventos têm que vir de fora, Abel. Esses ventos têm que vir de fora. A política viciada do Parque São Jorge não vai trazer... O nome novo ontem no pleito era o André Castro, né, professor? Mas... Diz que tinha dinheiro para botar e tal, mas pelo menos é um nome diferente. Não sei se ele conquistaria, claro, lançou o nome, no primeiro momento é muito difícil, alguém que chega assim, de repente, conquistar os votos, né, a popularidade, mas pode ser alguém que se lance para 2026. E tem essa... Mas eu não conheço, não sei a história dele no Corinthians. Ou mesmo... Não, ele é conselheiro, é lá de dentro, mas também houve certos senões de quem foi atrás dessa história toda, descobriu que a empresa tem um sobradinho em Goiânia. A tal empresa que queria trazer aluguel, $1 bilhão? Então, até tem a perspectiva, ele se colocou à disposição, mesmo não ganhando a eleição, de trazer esse plano para ser avaliado aí pelo presidente. Mas eu acho que as cabeças são cabeças muito voltadas a tudo que é o Corinthians esse tempo todo. O Corinthians precisava de ventos outros. E dificilmente vai ter, prof, porque só de ter realizado essa eleição para substituir um presidente que foi empichado com acusações graves, respondendo na justiça, respondendo criminalmente, já é uma vergonha. A eleição do Osmar Stabile é uma vergonha dentro da vergonha, e não pelo nome. O Osmar Stabile foi eleito com 199 votos. 199, muito pouco, né? Numa eleição em que o quórum total foi de menos de 300. Então, um clube, eu sei que é presidente tampão, vai só até 2026, mas não consigo aceitar que um clube da grandeza do Corinthians, o segundo clube mais popular do país, eleja um presidente com menos de 200 votos. Isso daí não é representatividade nenhuma, porque o Corinthians tem pelo menos 30 milhões de torcedores. O tamanho do clube foi o primeiro clube
na temporada de 2025, a colocar mais de 1 milhão de torcedores no seu estádio. E esse clube, menos de 200 pessoas, definem quem vai ser o presidente, mesmo até 2026. Isso daí deveria ser tratado também como uma vergonha interna e como uma promessa do Osmar Stabile de reformulação do Estatuto do Corinthians. Porque não pode ser arcaico assim. E aí as pessoas vão argumentar, mas é assim no Flamengo também. Mas não deveria ser. Clubes com essa popularidade, e na eleição do Augusto Melo foi eleito numa eleição com menos de 5 mil votos, aberta a sócios do clube. Esse clubinho tem de parar de decidir o futuro e os caminhos que o Corinthians vai tomar. Porque enquanto isso acontecer, a chance de você encontrar um quadro competente, honesto, e que tenha boas intenções de fato para o clube, é muito menor. Então, e não é a solução. Democratizar o clube vai trazer a solução mágica. Mas é o caminho que o Corinthians tem de passar e fazer como outros clubes já fizeram, Internacional, Bahia, Fortaleza. Então, para mim, é o básico. Se o Corinthians quiser realmente ter uma gestão profissional, precisa acabar com essa história desse clubinho, dessa casta, definir os rumos e o futuro do clube. E o clube social é uma coisa, né, Breler? O futebol é outra. O futebol do Corinthians é muito maior que o clube social do Corinthians. O clube social pode até continuar, mas do tamanho que um clube social pede. E que essas pessoas decidam o futuro do clube social, Você falou do quórum, muito baixo. O Stabile é eleito com 199 votos, o Cittadini teve 50 e o André Castro 14 votos. Um voto branco, nenhum nulo. Menos de 300 votos. Então, contou com a presença de 264 conselheiros, vitalícios e trienais. O total é 299. Nem foram todos. E é uma casta. A essas pessoas não interessa abrir o poder, não interessa abrir o clube. Então a gente vai viver sempre nessa incoerência. É por isso que eu é por isso que eu afirmo aqui que o Corinthians precisa de uma reestruturação. O Stabile não me parece a pessoa mais adequada para isso, como não me parecia o Cittadini. Nos últimos dias deu entrevistas constrangedoras falando de ingresso impresso, que ia acabar com o ingresso impresso, sendo que já não tem ingresso impresso. Fez elogios ao André Negão, que era o candidato derrotado, e que todos viram que também não estava preparado para ganhar do Augusto. Quando você pensa que o Stabile era o vice do Augusto, você vai esperar o quê? É difícil. E pelo menos ali, prof, na entrevista, né, depois da eleição, ele fala algo que o torcedor do Corinthians precisa entender. Ao comentar sobre o Fabinho Soldado, se o Fabinho fica ou não, ele diz, a gente vai ficar, entendemos que o Fabinho faz um trabalho competente, porque ele entendeu qual é a nova realidade. E a nova realidade do Corinthians é enxugar gasto. Porque cobra-se do Fabinho Soldado a mesma janela que ele fez antes, quando trouxe Memphis, quando conseguiu Carrilho, quando conseguiu reforçar... Momentos diferentes, né? Momentos totalmente ali era uma diferentes. reconstrução de elenco. O Corinthians praticamente mandou todo mundo embora do elenco anterior e montou um time novo. E o Fabinho Soldado, como diretor executivo, por mais que tenha algum poder, não tem a caneta. E quando troca a presidência, chega o Osmar Stabile para esse mandato tampão, ele disse, olha, vamos fechar, porque senão o Corinthians, a sangria vai continuar e a gente não vai ter dinheiro para pagar salário. Então, antes de se cobrar do Fabinho Soldado, o Fabinho está devendo contratação, agora direcionar para a diretoria resolver os problemas Contratar financeiros. tem que ter dinheiro, para pagar depois também. Para pagar o clube que vendeu, para pagar o jogador que chega, para pagar os funcionários. Então, mas não adianta contratar sem responsabilidade. Lógico, e a cobrança à diretoria não tem de ser nesse primeiro momento por contratações, mas por resolver o problema financeiro que inviabiliza contratações nesse momento. Inclusive o Corinthians está com transferban, por causa do Félix Torres, e o Osmar Stabile disse, a dívida não é de 30 milhões, é de mais de 40 se colocar na conta os impostos. Então isso tem de ser a prioridade nesse começo do mandato tampão do Osmar Stabile. É conseguir equacionar as finanças para voltar a respirar e quem sabe, aí contratação, quem sabe o Corinthians ter uma janela de impacto novamente, no mínimo para o começo do ano que vem. É uma crise de ideias, uma crise até moral. Em vez de ver gente falando que tem que pagar o que deve e passar a não pagar para mais, passar a não dever para mais ninguém, porque isso expõe a imagem do clube, e aí você tem uma perda também que ninguém fala, né? Ninguém fala de como o clube é exposto nesse sentido. Ninguém toca nesse assunto. O Cittadini, que era candidato, quando perguntado sobre isso, ele defendeu um novo Profut. Ora, por favor, né?
Bora lá, Fiel, e aí? O que vocês vê? Vocês vê com bons olhos aí o Osmar Stabile ter continuado na presidência do Corinthians? O que você achou? Você preferiu o André Castro, Cittadini? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Cara, é complicado porque assim, né, o André Castro era o novo, né? Só que ao mesmo tempo nós já estamos cansados de tantas promessas vazias, né? E enfim. E o Osmar Stabile já estava lá, né? Fazia parte da chapa do do Augusto Melo, e como é que ele, como vice, não sabia de nada do que o Augusto Melo fazia? Então, cara, é difícil, velho, é por essas e outras que a gente pede SAF no Corinthians. Não porque o Corinthians não tem poder financeiro, poder aquisitivo, arrecada pouco, não é por isso, mas é para ter uma organização. Mas se os próprios caras que mandam lá, e sempre eles continuam lá entre eles mesmo, acho que eles vão aprovar uma SAF no Corinthians? Não preciso nem responder essa pergunta, que é uma pergunta retórica, né? Mas vamos lá, né? Mais do mesmo, continua o mesmo, vamos ficar em cima, nos resta fazer o quê? Cobrar, nos resta ficar em cima, nos resta sempre tá cobrando, comentando, né? E ficando em cima. Hoje o povo, o torcedor corintiano, sabe o que é um estatuto, sabe o que é um conselheiro, sabe quem vota. Então o torcedor corintiano está mais ligado, né? Isso aí agora virou parte do nosso vocabulário. De tudo, né, que o Augusto Melo fez muita coisa errada, mas a coisa boa que ele fez é que ele conseguiu dar uma sacudida, né, ele mexeu no vespeiro lá, e aí ficou muita coisa foi revelada, né, mas enfim, no final de tudo o Augusto Melo, infelizmente, né, foi colocado na mesma prateleira. Eu digo infelizmente porque se eu dissesse felizmente, né, ele tivesse feito um bom serviço, seria bom pro Corinthians, seria bom pra todo mundo, mas infelizmente ele foi elevado na mesma prateleira que os demais, do Ilho, André Negão, enfim, do Andrés e por aí vai. Mas curte aí, se inscreve no canal, né, pra sempre ficar ligado das notícias do Timão. Grande prazer ter você aqui. No decorrer do dia eu trago mais notícias do Timão. Valeu!